Boa noite a todos. Hoje nós vamos tratar de um assunto. Eu queria agradecer primeiro, de estar aqui, de ter sido convidada e dizer que é a primeira vez aqui nessa casa, porque eu tomei muito banho nesse rio aí, desde criança. Então, nós vamos falar sobre a reforma íntima. A fonte onde eu busquei é de um livro chamado Reforma Íntima Sem Martírio, de Vanderlei Oliveira, pelo espírito Hermance Dufour. E também vou falar de alguma coisa do livro Boa Nova, de Humberto de Campos. Nós somos como uma casa em reforma. Sempre num trabalho constante de nos melhorarmos, E reformar é formar novamente, dar uma nova forma. E toda vez que a gente faz reformas, costuma causar um certo rebuliço. A gente tira as coisas do lugar, a gente se desfaz daquilo que não nos serve mais, a gente joga fora, a gente adquire coisas novas. Assim é a nossa formação. Não estou enxergando ela? Deixa eu abaixar mais a minha telinha aqui. Então, assim é o nosso processo de mudança constante. Mas, para que se dê essa mudança no nosso íntimo, é necessário a gente se conhecer melhor. Esse é o primeiro passo. A gente saber. O importante é a gente saber quais são as nossas forças, quais são as nossas virtudes, quais são os nossos pontos fracos. Mas o mais importante é a gente saber as nossas limitações. Porque às vezes a gente não acerta as coisas na vida porque a gente coloca muito empenho em algo que talvez a gente não tenha capacidade de concluir. Por isso a evolução nossa, da nossa parte moral, ela é lenta. Porque a gente tem que dar o passo, como dizem os antigos, darmos o passo conforme a nossa perna, conforme a nossa capacidade de andar. Deus não espera passos grandes de ninguém. Ainda que a gente não se conheça e a gente não saiba, na sua totalidade, das nossas potencialidades, que às vezes a gente até a gente menospreza a nossa capacidade de ação. E diante das dificuldades, muitas vezes a gente mesmo se surpreende com a gente diz assim, nossa, eu não sabia que eu tinha tanta força, E aí, assim, a gente vai caminhando e se reconhecendo, mas Deus sabe das nossas capacidades. Ele sabe quando a gente vai falhar. Mas Ele sabe também quando nós temos capacidade de nos melhorarmos. 2 pontos nos atrasam nessa marcha. É a falta do autoconhecimento e o desalento e a tristeza. Para a gente exemplificar esses 2 pontos, a falta de autoconhecimento, a gente vai falar de Pedro. Porque quando Jesus foi lá e falou tudo o que tinha que ser feito, Pedro, já de antemão, ele já disse que ele estava pronto, que ele faria, que ele ia acontecer. E é o que às vezes a gente faz, Não, eu vou fazer. A gente mais ali adiante dá uma tropeçada, a gente tem medo, Só que Pedro falou isso antes mesmo da missão dele começar. Quando a gente lê o livro Boa Nova, nós vamos encontrar essas explicações. Só que nós vamos abordar essa parte mais superficialmente. Então Pedro diz assim, não, eu vou conseguir. Aí Jesus diz assim para ele, não, Pedro, antes que o galo cante, tu irás me trair 2 vezes. E ele fica naquela incógnita, como assim que eu vou trair? Antes que o galo cante, é no sentido de que aquele dia que ele seria testado ainda não tinha chego. O galo canta no amanhecer, no início do dia, mas o dia em que ele estaria à prova, ainda não tinha chego. E aí, a gente sabe na história que Pedro negou. Não conheço.
Nunca vi, não sei quem é. Diante do medo, porque nós temos medo daquilo que a gente desconhece e daquilo que vai acontecer. Mas ainda assim Jesus sabia do seu potencial, porque Pedro foi a pedra fundamental de tudo que Jesus trouxe para a gente. Ele, quando olhava para Pedro, ele não olhava apontando aquela fraqueza que ele teria, mas sim a sua potencialidade de levar adiante a doutrina do Cristo. E o desalento e a tristeza, nós vamos falar de Bartolomeu. Bartolomeu é pouco citado. Se a gente for buscar, eu já tentei pesquisar sobre Bartolomeu e a gente pouco encontra algo que fale desse apóstolo do Cristo. Mas Bartolomeu era tomado, quem traz alguma informação é Humberto de Campos, porque nas inscrições mesmo dos apóstolos, a gente não ouve muito falar dele. Quem traz é Humberto de Campos, no livro Boa Nova, na mensagem Bom Ânimo. E Bartolomeu, ele tinha um grande problema. Ele era tomado de uma tristeza, de uma angústia, de algo assim que meio que paralisava ele, sabe? Ele tinha um desalento que ele não sabia explicar. E aí, lendo sobre Bartolomeu, eu fui me identificando com Bartolomeu, com essa tristeza que de vez em quando toma o nosso íntimo, porque estamos vivendo um momento ímpar das nossas vidas. Estamos num processo de transição e, como toda mudança ocasiona transtornos. E todo transtorno causa incômodo nas criaturas. E a gente sente essa vibração. A gente sente a vibração negativa, muitas vezes, as vibrações de tristeza. Mas no caso do Bartolomeu, é porque ele também não entendia. Assim como nós, quando estamos nesse sentimento, que a gente acaba entrando na faixa vibratória do outro, e muitas vezes nem é nossa, é porque nós desconhecemos o Cristo na sua totalidade, com toda a sua beleza, com toda a sua grandeza. Nós estamos em busca. Aliás, somos vitoriosos, porque num dia de frio como o de hoje, estamos todos aqui reunidos. Não, quando a gente quer, quando a nossa vontade é maior, a gente sempre alcança. Porque o que nos rege é a nossa vontade. E aí, num encontro na casa de Simão Pedro, ele questiona Jesus. Ele mostra, o Humberto de Campos, ele traz um diálogo de Bartolomeu com Jesus. E ele diz assim, mestre, exclamou ele timidamente, não saberia nunca explicar-vos o porquê das minhas tristezas amargurosas. Só sei dizer que o vosso evangelho me enche de esperanças para o reino de luz que nos espera os corações, além nas alturas. Quando esclarecestes que o vosso reino não é deste mundo, experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho da terra. Pois aqui, o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Por toda parte é o triunfo do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. Porque naquela época, tudo se conquistava na base da força. Se tomava, não se pedia. Tudo era muito... Nós éramos, porque éramos nós lá atrás, né? Éramos de uma índole violenta, porque assim a vida era nesse período de aprendizado. Aí Jesus chega com uma mensagem de amor e aqueles que estavam já cansados dessa violência são tomados por esse amor. E uma esperança muito grande de um tempo melhor. Assim como nós estamos também esperançosos agora, sabendo que a nossa terra está em processo de transição. Quem aqui não quer ver a terra
transmutada em um mundo melhor, um mundo de entendimento, de compreensão, com menos doenças? Porque quanto melhor a nossa cabeça ficar, mais saudáveis seremos. E ele questiona a Jesus, por que ele sente isso tudo? Aí Jesus fitou ele brandamente e falou: a nossa doutrina, entretanto, é a do Evangelho, ou da Boa Nova, e já viste, Bartolomeu. Uma notícia não produzir alegria. Fazes bem conservando a tua esperança em face dos novos ensinamentos. Mas não quero senão acender um bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Se já tive ocasião de ensinar que o meu reino ainda não é deste mundo, isso não quer dizer que eu desdenhe o trabalho de estendê-lo um dia aos corações que morejam na terra. Achas então que eu teria vindo a este mundo sem essa certeza confortadora? O Evangelho terá de florescer primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. Mas venho de meu Pai, cheio de fortaleza e confiança, e a minha mensagem há de proporcionar grande júbilo a quantos receberem de coração. Ninguém estava preparado para essa mensagem tão sublime. Os apóstolos foram escolhidos muito antes de terem vindo aqui, muito antes de terem reencarnado. Eram espíritos já com entendimento e com capacidade para levar adiante e para que isso se disseminasse, para que fosse levado. Assim como nós estamos fazendo aqui. Foi falado ali a importância do estudo. Por quê? Porque é necessário que a gente compreenda essas mensagens, para que a gente coloque em prática hoje aqui, para que a vida se torne cada vez melhor. Hoje já podemos abrir a casa, falar de Jesus, sem que ninguém nos persiga. Aqui, mas espiritualmente somos perseguidos. Todo aquele que toma a cruz de Jesus é perseguido. Quantas vezes somos tomados de desânimo ao querer vir à casa espírita? Quantas vezes acontecem empecilhos que a gente diz assim, ai, não, hoje não vai dar. Porque somos, sim, ainda perseguidos por aqueles que querem manter na terra os vícios, as facilidades da matéria, que a matéria traz, as facilidades de festa, o envolvimento com os vícios. São esses nossos irmãos, equivocados, por ora, porque mais adiante também estarão sentados, ouvindo e aprendendo sobre Jesus. Aí eles continuam a conversa. E o mestre lhe diz assim: a vida terrestre é uma estrada prodigiosa que conduz aos braços amorosos de Deus. O trabalho é a marcha, a luta comum é a caminhada de cada dia. Os instantes deliciosos da manhã e as horas noturnas de serenidade são os pontos de repouso. Mas ouve-me bem. Na atividade ou no descanso físico, a oportunidade de uma hora, de uma leve ação, de uma palavra humilde, é o convite do nosso Pai para que semeemos as suas bênçãos sacrossantas. Em geral, os homens abusam desse ensejo precioso para anteporem a sua vontade imperfeita aos desígnios superiores, perturbando a própria marcha. É isso que a gente estava falando. A gente consegue perturbar a nossa própria marcha quando a gente faz escolhas mal feitas. Daí resultam as jornadas mais ásperas, a colheita dos espinhos, as paradas obrigatórias para a retificação das faltas cometidas, os infrutíferos labores. Então, quanto trabalho infrutífero a gente faz? Quanta perda de tempo? Quanta coisa a gente faz que não tem tanto valor? Mas são fases. E a gente vai aprendendo, e a gente vai se modificando, porque o caminho é lento. Ele não é rápido, a gente não se modifica do dia para a noite.
Em vista dessas razões, observamos que os viajores da Terra estão sempre desalentados, na obcecação de sua vontade própria, ferem a fronte nas pedras da estrada, cerram os ouvidos à realidade espiritual, vendam os olhos com a sombra da rebeldia e passam em lágrimas, em desesperadas imprecações e amargurados gemidos, sem enxergarem a fonte cristalina, a estrela cariciosa do céu e o perfume da flor, a palavra de um amigo, a claridade das experiências que Deus espalhou para a sua jornada em todos os aspectos do caminho. Muitas vezes nós focamos naquele problema e tornamos aquele problema uma coisa tão dolorida, porque a gente insiste em repensar, insiste em refazer o processo, sendo que a gente devia parar para pensar em refazer um projeto novo, uma nova caminhada, para que a gente sofra menos. E até mesmo ele fala da natureza. Olha o lugar onde vocês moram. Quem é de vocês que consegue acordar de manhã e não enxergar a Deus e a Jesus nesse lugar tão abençoado? Jesus se apaixonaria, né? Lógico que ele está aqui, ele sabe que nós existimos, mas eu digo, ele poder ver Jesus caminhando aqui na nossa barra da lagoa, molhando a barra da túnica nas ondas, quebrando na praia. Esse é o meu sonho de consumo, passear com Jesus na beira da praia. Então ele deixa tudo isso, Deus nos dá toda essa beleza para que a gente se renove, para que a gente consiga enxergar que ele está perto da gente. E quantos de nós se levanta, vai trabalhar e não tem olhos de ver, não tem ouvidos de ouvir, porque de manhã são os passarinhos. Outro dia eu estava faceira, porque eu moro ali em Itacurubi, eu disse assim, ó, tu estás escutando, Otto? São gaivotas, coisa que a gente escuta muito aqui, e as gaivotas estavam transitando pelo meu bairro. Isso é Deus dizendo assim, ei, eu estou aqui. Bartolomeu perguntou para Jesus, mestre, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares, mas o evangelho exige de nós a fortaleza permanente? Aí ele diz, a verdade não exige, transforma, que é o que a gente tem que buscar. O evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos, porém é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia, porque nos firmarmos no pesadelo de uma hora, se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com o nosso Pai. Então, quando a dor bate na nossa porta, e ela tem batido com força, depois da pandemia, muitos problemas, a gente tem visto uma sequência de coisas, de acontecimentos, mas é para a gente se fixar nisso? Não, é para a gente se fixar que ali adiante vai passar. Maria de Nazaré já dizia, as dores da terra são as alegrias do céu, tudo passa. E a gente tem que acreditar nisso. Se a gente acredita em Deus, em Jesus, a gente precisa acreditar. E Bartolomeu vai trazendo para a sua memória, trazendo para o seu pensamento, tentando colocar na sua vida de forma prática aquilo que Jesus estava falando. Para que ele pudesse se desvencilhar daquela angústia e daquela tristeza. Porque de nada adianta a gente saber falar e a gente não saber colocar em prática. Ele ouvia o ensinamento e ele era obrigado a colocar em prática. Mas ele pergunta, mestre, não será justificável a tristeza quando perdemos um ente amado? Ele pergunta isso porque ele recém tinha perdido a mãe. E aí a tristeza dele estava aumentada pela perda da mãe. Aí Jesus diz, lembra ele, mas quem está perdido se Deus é o Pai de todos nós? Se os que estão sepultados
no lodo dos crimes, hão de vislumbrar um dia a alvorada da redenção, por que lamentarmos em desespero o amigo que partiu ao chamado do Todo-Poderoso? Então, ele ali deixa claro de que todos vão alcançar a melhoria da parte moral, ainda os criminosos. Quem dirá aqueles que partem já numa condição melhor? É isso que ele quer mostrar para ele. A morte do corpo abre as portas de um mundo novo para a alma. Ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra, como nenhum ser está abandonado, porque é tudo de Deus e todos somos seus filhos. Eis porque todo discípulo do Evangelho tem de ser um semeador de paz e de alegria. Jesus entrou em silêncio como se houvera terminado a exposição judiciosa e serena. E pois que a hora já ia adiantada, Bartolomeu se despediu. Bartolomeu se despediu e ele vai em direção à sua casa. E ele vai pensando naquilo que Jesus tinha dito, né? Aí ele começou a recordar as razões da tristeza dele. Mas com surpresa, não mais as encontrou no caminho do coração. Lembrava-se de haver perdido a afetuosa progenitora. Refletiu, porém, com mais amplitude quanto aos desígnios da previdência divina. Deus não lhe era pai e mãe nos céus? Recordou os contratempos da vida e ponderou com seus irmãos pelo sangue o aborreciam e caluniavam. Entretanto, Jesus não lhe era um irmão generoso e sincero? Passou em revista os insucessos materiais. Contudo, que eram as suas pescarias ou avareza dos negociantes de Betsaida e de Cafarnaum, comparados à luz do reino de Deus, que ele trabalhava por edificar no coração? Aí ele vinha pensando sobre essas coisas, que tudo que Jesus tinha falado para ele era tão maior do que aquilo que ele estava preocupado, e que tudo que Jesus tinha dito para ele dava uma esperança de algo melhor, que tudo aquilo que incomodava se dissipou. Aí ele entra a casa dentro e os irmãos vêm e apontam ele. Tu és um filho ingrato, porque diante da perda da mãe ele já estava na rua, lá junto de Jesus. Foi incompreendido. Mas se em outros tempos ele desse a resposta, ele daria uma resposta à altura, ele vê que ele tem algo de melhor a oferecer para os irmãos. E ele não responde, ele não revida. Aí Bartolomeu havia convertido todos os desalentos num cântico de alegria ao sopro regenerador dos ensinamentos do Cristo. Todos o observaram com admiração, exceto Jesus, que conhecia com júbilo a nova atitude mental do seu discípulo. Por que a gente falou de Bartolomeu? Porque esse fato é um típico, é perfeito exemplo do que é uma reforma íntima. É a gente conhecer, ter conhecimento e a gente modificar a nossa forma de pensar e de agir. E foi isso que ele fez. E a partir dali, ele estava muito mais preparado para o que viria adiante, que era levar o exemplo de Jesus. Porque como que ele vai levar o exemplo de Jesus se ele não age como tal? Não tem como a gente dar exemplo com mau exemplo. Aquela coisa que às vezes a gente ouvia, não sei, no meu tempo eu ouvia, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Isso não é dar exemplo. A gente exige do outro que o outro seja melhor, mas a gente não dá o exemplo. Quando a gente educa filhos, o filho sai sempre à sombra de um pai e de uma mãe. Por isso a nossa preocupação em darmos bons exemplos, porque senão tudo se reflete nos filhos. Mas termos pais que não dão bom exemplo não quer dizer que a gente também tenha que caminhar no trilho do pai e da mãe. A gente tem que quebrar essa linha e dizer assim, eu posso diferente, eu vou fazer diferente. É isso que Jesus traz para a gente.
que para que a gente se modifique, a gente nunca precisa ficar esperando do outro. Eu não faço isso porque o outro não faz. Eu não vou fazer caridade porque toda vez que eu faço caridade eu recebo, a pessoa é ingrata, não me devolveu aquilo que eu estava esperando. Eu não vou mais fazer caridade, eu não vou mais ajudar. Mas o problema de quando a gente faz o bem para o outro e a gente não recebe, o problema é do outro. Não é meu. Façamos a nossa parte. É isso que nos cabe. E aí Jesus percebe que ele tem um novo homem à sua frente. Então vamos buscar essa reforma com novas atitudes. É isso que Jesus espera da gente. A reforma íntima ela é uma construção gradativa. Ela não acontece de um lado para o outro, de um dia para o outro. A gente não sobe degraus gigantescos. A gente sobe nem degrau. É rampa. É sempre rampa. É um passinho atrás do outro. Sabe quando a gente entra dentro de uma casa e a gente chega e diz assim, meu Deus, a casa está toda bagunçada, por onde que eu vou começar a arrumar essa casa? Uma coisinha de cada vez. Uma de cada vez. E a gente vai alcançando. A gente recolhe a roupa que está fora do lugar, a gente lava a loucinha, a gente passa uma vassoura. Quando a gente vê, a casa está toda cheirosa e arrumada. É de uma hora para outra? Não é, porque demanda tempo. E dá trabalho. E dá trabalho. E sempre é bom termos projetos. Sempre é bom fazer projeto. Para que a gente saiba onde a gente está pisando. O projeto nos dá o entendimento de onde está a nossa capacidade, de onde está a nossa incapacidade, de onde está o meu limite. Eu, como profissão, eu sou designer de interiores. E eu aprendi na faculdade que quando a gente vai fazer um ambiente, a gente primeiro olha a casa, a gente olha o entorno, a gente vai analisar quais são as necessidades, a gente vai analisar quem vive ali, a gente vai fazer uma série de apontamentos. E isso eu trouxe para a minha vida. Porque a gente analisando as coisas, a gente sabe aonde está, aonde a gente está pisando, com quem a gente está lidando, quais as necessidades daquele local ou daquela pessoa, porque cada um é um ser diferente. E as necessidades são diferentes. A gente pode ter 10 filhos, cada um vai ter uma necessidade diferente uma do outro. Um do outro é diferente. E eu, por experiência, eu sei, porque eu tenho 4. E cada um é diferente do outro. Cada um na sua personalidade. Uns precisando de mais atenção. O outro já que se vira melhor sozinho. Mas também precisa de amor e atenção. Porque às vezes a gente deixa aquele que não precisa de tanto para caminhar, aí lá na frente está a criatura carente. Porque minha mãe só dava bola para o outro que precisava mais. É complicado, gente. Não é fácil, não é uma luta fácil. Não se trata de deslocar vícios e colocar virtudes. Porque tudo aquilo que a gente tem de ruim, ele vai se dissipando. E aquilo que é bom vai tomando um espaço maior. Não é que a gente tira uma coisa e bota a outra. Aí, a partir de hoje, eu vou tirar isso aqui, vou colocar aqui, vou... Não. É sutil essa mudança. O processo libertador da consciência não se trata de vencer o ego, mas conquistá-lo através do domínio natural da voz divina que ecoa em nossa intimidade. Porque nós todos, antes de estarmos aqui, lá quando a gente foi criado, uma centelha divina, que a gente veio simples e ignorante, no nosso espírito já vinha carregado, o nosso HD, a nossa memória, já vinha com todas as leis divinas.
Porque Kardec perguntou para os espíritos, aonde estão gravadas as leis de Deus? Porque a gente não tem um livro, né, dizendo onde é que estão as leis de Deus para a gente dar uma lida. E os espíritos responderam que está gravado no espírito, que é quem nos comanda. Tudo é gravado no espírito. O perispírito e a parte material são transitórias. O espírito permanece e volta e vem de novo, sempre melhor, sempre angariando mais conhecimento. Reforma íntima não deve ser entendida apenas como contenção de impulsos inferiores, mas, além disso, tornar-se urgente analisá-la como compromisso de trabalhar pelo desenvolvimento dos autênticos valores humanos na intimidade, circunscrevê-la a regimes de disciplina pela vigilância e vontade, poderá instituir a cultura do martírio e da tormenta como quesitos indispensáveis ao seu dinamismo. Se nós não tratarmos essa mudança de forma natural, é capaz que a gente também crie problemas para a nossa vida. É interessante que por isso que é importante a gente saber a nossa limitação, para que as nossas exigências não se tornem, de repente, pensamentos que nos cobrem de tal forma que a gente possa adoecer. Então, temos que ter vigilância, mas essa questão do martírio, ela não é necessária. Deus não criou a gente para a gente sofrer. É uma consequência o sofrimento, mas a gente se martirizar é outro departamento. É algo que a gente está se ferindo. E que não é necessário, porque todas as vezes que acontece algo de muito ruim, se eu fico fixada naquele pensamento e dia e noite pensando naquilo que está errado, eu estou me destruindo. E paralisado. Nós não podemos ficar paralisados. Tudo que é de Deus é como um verbo, é uma ação, é um movimento. Nem água parada presta. A gente muito parado, a gente fica enferrujado também. Uma pessoa acamada no hospital, ela tem necessidade de fisioterapia, porque parada por 2 semanas deitado numa cama, ele perde toda a massa muscular. Ele se levanta fraco, sem conseguir caminhar direito. Então, nada pode estar parado. Tudo de Deus é movimento. A lua tem movimento. O mar tem movimento. A terra não está parada. As plantas nascem, crescem, tem vento, tudo tem movimento. Tudo. Então, é necessário que a gente pegue aquele problema e se movimente para a direção certa. Mas no final a gente vai descobrir como é que é esse negócio de descobrir a direção certa. Eu vou dar para vocês a bússola com o caminho. Eu não, né? Eu só vou contar para vocês como é que faz. Então, nessa questão do sofrimento, né? Todos sofremos para crescer. Martírio, no entanto, é o excesso que nasce da incapacidade de gerir com equilíbrio o mundo emotivo, assumindo proporções e facetas diversificadas conforme o temperamento e as necessidades de cada qual. Não o confundamos também com sacrifício, ato que ocasiona dores intensas com o objetivo de alcançar alguma meta ou superar alguma dificuldade. Então, assim, quando diz assim, proporções e facetas diversificadas, é porque às vezes a gente, quando está dentro de um sofrimento, a gente diz assim, como eu sou coitada. Então, a gente fica naquela coisa do martírio, é porque a gente acha que ninguém está vendo a gente, que a gente está sofrendo muito, que é o maior sofrido, a pessoa que mais sofre sou eu. Então, é um pouco de egoísmo, esses sentimentos que nos destroem, né? Então, a vaidade também, ela faz isso. Saber o que está acontecendo, ter noção para que a gente esteja de pé. Alguém que fica caído não enxerga direito. Eu aqui, no momento, estou enxergando melhor, porque eu estou no ponto mais alto da sala. Vejo lá atrás. Então, assim, quanto mais a gente estiver de pé e entendendo o que está no nosso entorno, melhor.
Agora, o sacrifício não. O sacrifício é aquilo que a gente faz quando a gente, por exemplo, tem alguém doente no hospital e a gente está cheio de dor. E a gente faz o sacrifício de estar lá cuidando daquele que está adoecido. Isso é um sacrifício, mas tem um objetivo, que é a caridade. Caridade é ferramenta de evolução para o ser humano. O homem trabalha com a força. Normalmente a gente quer ganhar as coisas na força. E rápido. A gente quer tudo rápido. E cada vez mais a gente está envolvido com essa questão do celular e cada vez mais a nossa mente está agitada. Aquela coisa daquela barrinha de rolamento que a gente enxerga, a gente não lê nem o negócio todo. Demorou mais do que alguns segundos, a gente já se enjoa e já passa para o outro, já passa para o outro. E isso traz para a gente uma ansiedade muito grande e nos adoece. E a gente quer tudo na força, porque o computador, se ele não for bom e ele demorar para abrir, a gente já fica, meu Deus, esse troço não funciona direito. Isso é doença, gente. É doença. Então, o homem trabalha com essa força toda, mas Deus, ele trabalha de uma forma muito diferente. Ele trabalha com a dor, que ainda é necessária. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Essas provas ocasionam dores, sim, porque a dor é limitadora. A gente vai colocar o dedo lá no fogão na hora que está aceso? Numa panelinha quente? Não, porque a gente tem medo de queimar o dedo. Então, o medo e a dor, elas são limitadoras. Eu tenho conhecimento de que queima, então eu escolho não queimar meu dedo. Assim é tudo na vida. Então, a dor é limitadora. Ninguém vai atravessar a rua ali sem olhar, que eu posso ser atropelada. E aí vem a dor. É a consequência depois da dor. As más escolhas, elas sempre têm uma consequência de dor. Ao contrário das boas escolhas. Só que Deus trabalha com uma outra coisa, que é o tempo. Lembra quando a gente fala é o tempo de Deus? Já pensou se Deus concedesse todos os nossos pedidos? Aqueles pedidos que a gente fez lá com 13, 14, 15 anos? Que hoje a gente diz assim, meu Deus, ainda bem que aquilo não aconteceu, ou aquilo que eu pensava, ou aquilo que eu queria. Porque Deus nos dá aquilo que é necessário. Por isso que às vezes a vida fica meio difícil, porque está lá, não é o momento de receber. Então é o tempo de Deus. E o tempo é o que faz a gente esquecer quem nos ofendeu. É o que faz a gente deixar para trás as amarguras. Com o tempo, nós temos tempo para estudar, para crescer, para aprender e assim modificar a vida. E tem outro ingrediente que é fundamental, que é o amor. Porque para vencermos o mal, que é a nossa grande luta, somente o amor vai vencer o mal. Porque o mal, na verdade, ele não existe. Ele é um estado que a pessoa está vivendo ali na hora. Mas, quando a gente deixa ele para trás, ele deixa de existir. O amor, não. Tudo que é de Deus é perene. Vai existir sempre. O amor só vai se modificando, ampliando. A gente ainda não sabe amar com toda a sua plenitude como amou Jesus. Porque a gente ainda fica com raiva daquele que atravessa a gente no trânsito, daqueles que nos contrariam. A gente ainda se pega com sentimentos assim. Então a gente não ama na sua plenitude toda, mas o amor é o grande ingrediente. E aí, caminhando já para o final, somente se conhecer não basta. É necessário um intenso labor de autoaceitação para não cairmos nas garras perigosas, ameaças nessa viagem de retorno a Deus, cujas mais conhecidas são a culpa, a autopunição
e a baixa autoestima, as quais estabelecem o clima psicológico do martírio. É preciso uma ética que assegure a transformação pessoal, um resultado libertador de saúde e harmonia interior. Tomar posse da verdade sobre si mesmo é um ato muito doloroso para a maioria das criaturas. É por isso que, às vezes, em processos assim terapêuticos, os psicólogos nos orientam a nos olharmos no espelho, vermos como a gente é e termos essa autoaceitação. A gente é do jeito que a gente tem que ser. A gente veio para a Terra do jeito que a gente conseguiu se plasmar. E a gente se aceitar. E quando a gente aceita a nossa limitação, a nossa autoestima não fica baixa. A gente sabe que o outro faz melhor, mas nós precisamos uns dos outros. Um faz uma coisa melhor, o outro faz mais ou menos, o outro não sabe fazer. E um se completa ao outro. Porque a convivência também faz parte do nosso autoconhecimento. Porque como que eu vou testar as minhas habilidades ou aparar as arestas dos meus defeitos se eu não conviver com aquele que é diferente de mim? Porque é muito fácil quando as pessoas sempre dizem amém para tudo que a gente fala, concordam, e aquele que discorda? A gente tem que aprender com aquele que discorda, com aquele que faz aquilo que a gente sabe que está errado, mas às vezes não adianta a gente ir lá e falar porque ele está no tempo dele, ele está no tempo do erro. E nós já estamos lá na frente, só que aí a gente erra querendo forçar o outro a caminhar no nosso trilho. Então, todo esse processo, por isso que ele é tão lento e demorado. E aí, para a gente finalizar, eu vou dar a bússola para vocês. O caminho certo. Quando tem uma frase que diz assim, né, que nada se cria, tudo se copia. Vocês já ouviram falar? A gente aprimora as coisas, a gente olha ali, pega a ideia, né? Nossa, eu gostei desse quadro, mas se ele fosse em tons de azul, que legal que seria. Então a gente pega as ideias e vai copiando. E sabe como é que a gente faz para poder acertar mais e nos conhecermos melhor? Allan Kardec perguntou aos espíritos, né? Quem é o modelo e guia para que a gente possa seguir? E a resposta é curta. Jesus. O que é modelo? Modelo é aquele que a gente copia. A gente, quando vai fazer uma roupa, a costureira tem que ter um modelo, né? Tem que ter um molde. A gente copia Jesus. Ah, mas Jesus... Outro dia eu ouvi isso. Ah, mas tu estás querendo falar de Jesus? Jesus é Jesus. Digo, Jesus é Jesus e é o que ele falou que a gente tem que fazer. Tá difícil? Tá grande? Vai se esforçar, que a gente alcança. E guia? Quem sabe o que é um guia? Dentro do centro espírita, a gente logo lembra de guia espiritual, né? Porque o guia espiritual é aquele que nos conduz também. Mas guia é aquele que dá o caminho, é aquele que dá o norte. Quem sai para uma viagem e tem um guia turístico, o guia normalmente está na frente, ele tem alguma coisa que ele está sempre levantando para que a gente enxergue ele, para que a gente saiba para onde a gente tem que ir, porque no meio de uma multidão, às vezes a gente olha para um lado para se desperta, né? Olha, ai, que obra linda! Cadê o povo? O povo já está longe, aí tu sabe que a sombrinha lá do guia é rosa, aí tu olha, está lá. Assim é Jesus. Jesus é o nosso guia e modelo. Se a gente quer acertar tudo isso que a gente falou aqui hoje, é seguir Jesus. Nas coisas mais difíceis. E as coisas mais difíceis que são legais, porque são as nossas grandes conquistas. Porque quando a gente partir daqui, que a gente chegar lá do outro lado, ele, em algum momento, vai estar esperando por nós e vai dizer assim, eu sempre confiei em ti e eu sabia que tu ia chegar aqui. E Jesus, quando espera a gente assim, e que a gente alcança o poder de enxergá-lo,
porque somos visitados por Ele sempre. Ou vocês acham que Ele não está conosco nesse momento? Quando a gente atinge a nossa capacidade de enxergá-lo, porque aí a gente já se modificou o suficiente, a gente não vê mais Jesus com aquela imagem que a gente normalmente tem, crucificado. Se Ele estiver de braços abertos, é para abraçar a gente e dizer assim, ó, vem. Como Ele disse para Maria de Magdala, vem Maria, vencestes a porta estreita, eu já te esperava. E é assim que vai ser. Com toda certeza, para cada um de nós. Para os bons, para os maus, para aqueles que estão perdidos, para aqueles... todos. E esse é um grande passo, é a gente aprender a ter um pouco mais de paciência com aqueles que erram. Que ultimamente anda tendo um povo que anda errando feio, assim, a gente vê umas coisas que são absurdas. Mas faz parte. E tudo vai mudar. 8h30. Vou ler só uma poesiazinha para vocês. De Maria Dolores, através do Chico Xavier. Não permitas que a dor te desanime. Chora, mas serve. Sofre, mas perdoa. Provação é buril que nos aperfeiçoa, ensejo de aprendiz que se nos dá. Se erraste, recomeça. Ergue-te se caíste. Segue sem reclamar. Cala-te e avança. De pés sangrando embora, arrima-te à esperança. Deus te sustentará. Muito obrigada pela atenção de todos.